A graça e paz para todos os irmãos que vai passar a ver esse vídeo e vai curtir para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio e queremos deixar nesse segundo dia do ano, já entramos na madrugada do segundo dia do ano, do dia 2 de 2018, e quero deixar uma palavra de Deus para os corações, para o ano que nós estamos entrando. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero expressar, através dentro desse contexto que nós lemos, avisar que o ano passou-se, foi muitas provações, muitas lutas, muitas guerras, e algum de nós não conseguimos os nossos objetivos, os nossos planos, não foi todos executados. Sabemos, irmão, que Jesus, ele prisou, dessas coisas, desses dias trabalhosos. Jesus, ele já tinha avisado sobre esses dias trabalhosos, e que na palavra de Deus informa que, veja que é o Espírito de Deus que está falando, que ele diz, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, Jesus, ele já tinha mandado tomar cuidado sobre isso, porque muitos iam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a espírito de demônio, e levando os homens com seus próprios pensamentos. E também ele fala sobre homens mentirosos, homens que andam mentindo dentro da palavra de Deus.
homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. E assim vai envergonhando a cada dia o Evangelho. E o que nós vimos durante esse ano todinho? Nós vimos a religião numa decadência terrível. Por causa de quê? Homens, né, mentirosos, hipócritas, soberbos. E é homens que faz parte dos grandes ministérios, das grandes convenções. Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, não dando honra a Deus, mas sim buscando a sua própria glória, a sua própria honra, mentindo, enganando com doutrinas de demônios, como espírito enganador. E o que é que está acontecendo hoje? Os irmãos, alguns crentes, estão perdidos, porque não sabe aonde fique, não sabe aonde adorar a Deus, devido a alguns homens que têm aparecido com seus intelectos, com seu conhecimento secular e filosófico, enganando a muita gente. Mas Deus, Ele sempre avisou que muitos deles apostatariam da fé. E nesse contexto que nós lemos, eu vejo duas apostasias. A primeira, apostasia teológica, onde homens que buscam tanto conhecimento teológico e apostata da fé, levando e arrastando homens e multidões ao engano das suas filosofias, do seu entendimento teológico e impedindo até das pessoas adorar o próprio Deus, enganando a muitos. E a segunda apostasia é a apostasia da imoralidade. Os homens já não procuram mais viver em santidade, não procuram mais viver uma vida digna diante de Deus e diante da sociedade. Homens imorais, homens amantes das suas paixões, das suas ganâncias, e vai levando, vai enganando a muitos. Mas prove a Deus que esse ano que está se iniciando, vamos buscar a Deus de uma forma de santidade, com sinceridade com Deus, não deixando esses homens enganar a nossa fé e esfriar, até o ponto de chegar a enganar os próprios escolhidos de Deus. Os dias são trabalhosos. E de quem é a culpa de ter tantos cristãos, tantos irmãos enganados na fé, com a sua fé abalada, perdido, sem saber para onde ir, sem ter segurança dentro de um contexto bíblico? Quem são os culpados? São os crentes, somos nós mesmos, porque deixando ser levado por fábulas, por ideias, por filosofia e espíritos de demônios. Mas aqui o próprio Espírito, ele está avisando. E ele diz que dê ouvido o que o Espírito diz à igreja. Você tem que dar ouvido ao Espírito de Deus. Você tem que ter o discernimento de Deus.
e que essa madrugada, você que vai assistir esse vídeo, analise aonde você está pisando. Quais são os homens que estão pregando a palavra de Deus? Será que eles estão pregando a verdade? Será que eles estão pregando a verdadeira verdade do Evangelho? O Evangelho puro, sem mistura, ou são mentirosos, enganadores, querendo tirar vantagem da igreja e dos irmãos? Que Deus abençoe a todos e que nós venha ter mais discernimento de Deus e do Espírito Santo. Quem fala não é o homem, quem fala é o Espírito de Deus. Dê ouvido ao Espírito Santo e escute mais a Deus e o Espírito Santo e se conduza através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.